a Lei 8666, desde que ela surgiu, há uma grande polêmica, sobretudo dentro do campo da arquitetura e do urbanismo. Por quê? Né? Porque ela não coloca como fator determinante a questão técnica, né? Ela coloca como determinante o preço. Esse é um pecado, né? E mais recentemente, a presidenta Dilma, né, encaminhou para o Congresso um aditivo ao projeto de lei que está em curso, né, que é do RDC, onde praticamente acaba com a necessidade do projeto. Né? Então, o que nós, né, seja através das várias entidades profissionais, hoje você tem 5 entidades nacionais, não sei se isso a Luciana colocou para vocês. IAB. Que é o IAB, né, Instituto de Arquitetos do Brasil, a FNA, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, né, a ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ASBEA, Associação Brasileira das Empresas de Arquitetura e Urbanismo, né, a ABAP, Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, né, e a FENEA, enquanto ela tem assento, né, nesse Conselho, né, Nacional de Arquitetura e Urbanismo, né, que é um conselho que está dentro do CAL. Né? Então, vamos dizer assim, ele é um conselho consultivo do CAL exatamente para a definição das políticas e das prioridades. Né? A discussão que se faz é o seguinte: a gente tem que se opor ferrenhamente a qualquer tipo de ação, como no Minha Casa Minha Vida, que agora não precisa mais protocolar o projeto para ter autorização de fazer execução de obras. Então pode o empreiteiro ir direto lá e falar: entregarei 1000 unidades de 50 metros quadrados. Não tem o desenho. Não tem projeto para não tem projeto, né? Então, como se mensura o custo disso, né? Então, a grande discussão que nós temos é uma lei que está equivocadamente colocando as questões de forma invertida, né? Se eu vou, usando um outro campo, né? Vamos supor que você vai casar, tá? E daí tua noiva virou para você e falou assim: você tem que ir de terno e gravata. Onde que eu parei? A noiva que quer que você case. Isso. Daí ela, além de querer que você case, ela quer que você case de terno e gravata. Por onde você começa? Ele faz um molde, daí ele corta, costura, ajusta a linha. Você experimenta, vê se está tudo ok. Se tiver tudo ok, vai para o casamento. Vamos para o campo da arquitetura agora? Vamos. Essa tua noiva, ela é terrível. Deu certo. Mas essa tua noiva, ela quer casar de terno e gravata e quer casa própria. Tá? É qualquer casa? É em qualquer lugar? É a qualquer preço? Então, o que define lugar, território? O que define dimensão? O que define acabamento? O que define custo? E o que define viabilidade? Então, o projeto é um desenho, uma representação. Ele não é a casa, né? Ele existe para existir a obra, né? Mas o que vale, você não quer o desenho. Não adianta você ter o melhor desenho do mundo, né? Você precisa ter esse desenho o quê? Executado. Né? O que te dá garantia, quando você vê um desenho bonito, assim, o que te dá garantia de que vai ser legal? De um projeto bem detalhado, eu tenho mais garantia de chegar numa obra construída. Uma qualidade maior. Então, você concorda comigo? Se eu tirar o alfaiate da história, se eu tirar a fita métrica da mão desse alfaiate, se eu tirar o molde, se eu tirar a tesoura dele, ou se eu tirar as etapas de representação desse desejo autoritário dessa tua noiva, né?
ela não vai casar, não vai ter noivo de terno, não vai ter casa para morar. Então, eu estou fazendo uma paródia para você entender o seguinte, que é fundamental o projeto. Eu costumo postar no Facebook sempre um desenho que tem, na verdade aquilo começou com um colega meu na Unicamp, que ele deu o mesmo exercício, ele dá aula até hoje para civil e para arquitetura, e ele pediu para alunos da civil desenhem uma casa com 65 metros quadrados. Não sei se você já viu, porque ele virou um viral esse desenho. E daí ele chegou para estudantes de arquitetura, né? Ambos estavam no terceiro ano, tá? Então, sexto período. Desenhe uma casa de 65 metros. E é impressionante as diferenças. Por que é impressionante as diferenças? Porque o arquiteto tem uma formação que o qualifica melhor a definir a ambiência dos espaços, né? Nós, arquitetos, você na tua faculdade, você estuda 5 anos para conceber espaços, sejam internos, externos, de transição, cobertos, descobertos, né? Os engenheiros não têm essa formação. Só que isso só está explicitado quando eu tenho aqui um desenho de representação do projeto. Quando eu excluo essa etapa do processo de realização do sonho, né, o que vai acontecer? Vai construir uma casa de 65 metros? Vai. A qualidade é outra. Mas, exato. Então, ou seja, o que a gente está tentando dizer para os leigos do Congresso Nacional, pelo amor de Deus, não é aí que se economiza, pelo contrário, né? Quando você tira esse parâmetro qualitativo e quantitativo tão determinante, você perde parâmetro. Você não tem mais como comparar. Porque a casa A, B ou C, elas não estão pautadas no mesmo cabedal de coisas, ou seja, não está sendo utilizado a mesma quantidade de tijolo, mesma quantidade de cimento, mesma quantidade de caixilhos, entendeu? Acabou os parâmetros. O que define essa quantificação e qualificação, né, é o projeto. Então não dá para a gente abrir mão do projeto. Falam, muito tempo se falou que a Zaha Hadid não fazia projetos. Você já viu algum projeto da Zaha? Já vi projetos. Porque ela tem que usar programas gráficos aeroespaciais. Sabe por quê? Porque ela concebe o tempo inteiro os espaços dela em 3D. Ela tem uma dificuldade enorme na planificação desses espaços. Agora, como que eu quantifico uma obra pública? Ela tem feito obras públicas no planeta inteiro. Por que será que ela está sendo selecionada nesses concursos, estão contratando e mais, estão executando? Essas obras estão ficando prontas. Porque eu tenho essa definição clara. Você tem um termo de referência. O que é um termo de referência? Eu faço termos de referência de concursos, como faço termos de referência, que eu sou júri de concursos públicos, tá? O que é o termo de referência? O termo de referência é quando eu conceituo o meu pedido, tá? Um projeto, ele é uma resposta a uma questão que é colocada, né? Então, o projeto do Vale do Anhangabaú. Queremos cobrir a várzea, né, do vale com um grande espaço de confraternização. Teve um concurso internacional de projetos. Tá? O que apareceram foram respostas espaciais representadas graficamente a esse pleito, a esse pedido. Então, um projeto sempre será uma resposta. Um concurso, entendo que é mais democrático, sobretudo quando se trata de espaços públicos, porque você está trabalhando os melhores com profissionais. Não sei se é essa a mentalidade. Não porque necessariamente. A licitação, não sei, ela meio que te amarra o profissional de boa qualidade a fazer um projeto de excelência a baixo custo, que acaba entrando em empresas aventureiras nessa licitação. Não, o problema é que quem entra nas licitações não são
os arquitetos. Quem entra são as empreiteiras, as incorporadoras. E daí o que elas fazem? Né? Elas pegam o pacote inteiro e daí chega para o arquiteto e vai, eu vou te dar 1%. Né? E ele que incorpora, ele ganha em cima de um produto elaborado, conceituado pelo arquiteto, ele vai ganhar 10%. Tá? Então, ou seja, é uma proposta, antigamente, acho que meu avô falava, eram termos leoninos, né? O contrato leonino é quando, né, pende mais para um lado do que o outro, né? A lei de licitações, ela é altamente leonina, porque ela defende todos os interesses de quem contrata, né? E ele pré-define quem ele quer. Ele não quer um arquiteto que pensa, ele quer alguém que entregue ao menor custo aquilo que ele é obrigado, por força de lei, a contratar. O que a gente tem uma assessoria hoje, daí a gente funciona num sistema federativo, né? Então tem o CAL-BR, daí tem os CAUs das unidades da federação, tá? Então qualquer demanda de âmbito nacional, eu mando aqui, eu, diretora de ensino, mando para o conselheiro federal da área de ensino, que é o conselheiro José Roberto Giraldini Júnior, tá? E ele encaminha ao presidente Haroldo Pinheiro, que pega a assessoria parlamentar dele e leva. Então hoje o CAL conta com uma assessoria parlamentar. No caso, Ribeirão passa para cá. Ribeirão passa para cá, nós mandamos para Brasília, tá? Então todas essas demandas é assim que a gente funciona. Sim, sabe por que isso ocorre? Um levantamento recente que a gente tem feito, que tem nos chamado a atenção, é uma minoria de municípios que contam com arquitetos como funcionários. Isso. Então, daí o que acontece? Eu não tenho arquiteto lá dentro, eu não tenho estudante de arquitetura fazendo estágio. Então, eu não crio massa crítica, eu não crio a cultura. Daí quem vai definir é um setor de compras, não é um setor, não é uma divisão técnica, né? O máximo que pode ocorrer, eles vão consultar um engenheiro civil. O que tem que ser ele? Planta, corta, elevação e fachada. Pronto. Tá ótimo, né? E a gente precisa muito mais que isso, né? A gente tem, o que o CAL fez logo no primeiro momento, a gente tem uma parceria com a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a gente tem participado de vários comitês e grupos de trabalho deles, exatamente para definir isso. Então, por exemplo, a norma de acessibilidade, que é uma lei federal, né, ela acabou de ser revista, né? A gente tinha representantes nossos dentro da BNT participando dessa discussão. As reuniões são aqui, né? A BNT se reúne aqui em São Paulo. Então, tem a norma de definição do que é projeto básico, projeto executivo de arquitetura. Também tínhamos arquitetos. Para você ter uma ideia, o CREA encaminhou 47 engenheiros para participar. Então, ou seja, nós tínhamos 4 arquitetos. Participação. Né? E, quer dizer, e por que eles fazem isso? Porque é um campo que eles querem atuar. Tá? Então, mas a gente participa dessas discussões dessas normas, né? E o que me preocupa, daí agora eu falo na área de ensino, é que hoje, inclusive, eu estava dando aula para o primeiro ano e a gente estava discutindo que desenho é uma representação, né? Existe o desenho no computador, né? Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma espiral aqui à mão, eu faço. Eu levo décimos de segundo. Né? Mais rápido o processo. Eu sou muito mais rápida do que se eu tiver que racionalizar esse comando na ferramenta do computador. Então, se a gente entender que o computador é uma ferramenta, ótimo, mas ela é uma ferramenta, ela não substitui a ação, o ato da concepção, ela não substitui, ela pode colaborar com esse ato criativo, mas jamais substituir.
Então, se eu for usar um programa como o AutoCAD, né, para eu fazer essa espiral, eu vou ter que fazer vários comandos, porque ela vai me pedir racionalmente quais são os ângulos e segmentos de reta tangente às curvas. Então, eu tenho que dar essa resposta. Ao passo que quando eu estou fazendo um croquis, né, eu tenho o desejo da espiral, eu não tenho a dimensão. A dimensão eu vou ver depois. Então, eu acho que isso também está sendo, sim, os profissionais estão sendo pior formados na representação do projeto executivo de arquitetura. A maioria das instituições está formando profissionais de estudos preliminares. No caso... Não necessariamente são arquitetos. Tá? Dependendo dos órgãos, por exemplo, no CDHU, você tem arquitetos que analisam, na Fundação, no FDE, Fundação de Desenvolvimento da Educação, você tem arquitetos, tá? Em algumas obras públicas, a Prefeitura de São Paulo não consegue ter em todas as regionais, tá? Em Campinas, a gente brigou muito para só arquitetos analisem projetos executivos, mas isso não é uma regra, tá? Então, isso também compromete. Compromete um pouco aquela qualidade que a gente comentou. Em Campinas teve um problema. Num primeiro momento, os arquitetos que passaram a ser analistas de projetos, eles queriam projetar. Então, eles viravam e falavam assim, mas isso? Porque assim, eu não concordo. Eu não faria assim. Mas nesse momento ele não está sendo chamado a projetar, ele está sendo chamado a analisar. Tudo bom, senhor vice? Então, é um estudante da Uniara. Tudo bem com você? O senhor vai bem? Feliz Dia das Mulheres para as suas mulheres. Para as suas mulheres. Por nós? O que seria de nós sem as mulheres? É verdade. Eu acho que teria menos hormônio na rodada. Comigo. Depois eu converso com você. Tá bom, então. Mais uma vítima futura da profissão, é isso? Hã? Mais uma vítima futura da profissão? Não, é mais uma esperança. Aqui estava na frente é o Valdir Bergamini, que é o vice-presidente, e o que falou da vítima é o assessor dele, o chefe de gabinete dele. O Valdir é de Ourinhos, né? Ourinhos. Fale o que você está perguntando. Você pode falar para a Luciana que a gente está montando aqui, né, umas videoaulas, tá? E a ideia é a gente gerar vários bloquinhos de esses vários assuntos, mandar vídeos para vocês para contribuir.